Eu vos saúdo com a gloriosa e santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia de vitória, mais uma vez com vocês, nosso irmão Elias Ferreira, apresentador desse programa, o Amor à Palavra. Este programa, Amor à Palavra, nós temos pregado no YouTube também, nas redes sociais, no Face. Você pode nos acompanhar todos os dias nesse horário de 15 para 1. Você pode nos acompanhar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus tem uma palavra para nós nesta tarde. Ele quer falar conosco. A Bíblia diz: bem-aventurados os que ouvem a sua palavra, os que leem, os que ouvem, os que guardam a sua palavra, né? São felizes. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 22, para a nossa meditação. E o versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em obedecer, Porém Samuel disse: tens porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a abominação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos orar para Deus ter misericórdia de nós e mandar a sua palavra nesta tarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua presença, Senhor, neste momento. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, que tu nos use, que tu nos faça coisas grandes em nossas vidas. Nos encha da sua palavra e da sua graça e do seu Espírito, para que possamos anunciar a tua palavra como ela é, como está escrito nas Escrituras. Abençoa cada vida que está ouvindo, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada adolescente, cada jovem. Ajuda, Senhor, que essas pessoas sejam edificadas, que tua igreja, que o teu povo seja edificado com a tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém. Meus irmãos, nós vamos trazer uma palavra da parte de Deus para seu povo, para a igreja do Senhor. Também estamos aí assistindo José Carlos Francisco. Amém, meu amado. Paz do Senhor, amém. Né? Graças a Deus. A Bíblia fala em Samuel, capítulo 15, e o versículo 22 e 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, que fala de holocausto. Meus amados irmãos, eu quero dizer para a sua igreja do Senhor, a igreja de Deus: a palavra que o Senhor puser na minha boca, essa eu falarei. E nós estamos vivendo os dias difíceis, dias terríveis, tempo de assolações. Mas nós sabemos de uma coisa, que a palavra de Deus, ela se renova. Que a palavra de Deus, ela não volta vazia, conforme 55:11 de Isaías.
que a minha palavra do Senhor, a Bíblia diz que ela não voltará vazia. Passa o céu, passa a terra, passa o mar, passa as estrelas do céu, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela não passa. Meus amados, meus irmãos em Cristo, todos que estão me assistindo pelo online, pela live, né? Pelo Facebook, as redes sociais, com esse programa Amor à Palavra, nós que estamos ligados com a palavra de Deus, nós que estamos sintonizados com as Escrituras, porque eu sei que não é eu só, mas tem muitas pessoas que estão sintonizadas com a palavra de Deus, com as Escrituras sagradas. E nós sabemos que, através da sua palavra, Deus nos revela de um homem, a sua palavra nos revela de um homem chamado Saul, que foi escolhido para ser rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. E nós vemos que este homem recebeu esse grande cargo de líder, de liderar o povo de Israel. Porque antes Israel era julgado por juízes. Israel passou mais de 300 anos sendo julgado por juízes, como Jefté, Gideão, Débora. E esse último juiz foi Samuel, o qual ungiu Saul como rei de Israel. Mas nós vemos que para Saul ser aprovado por Deus, ele tinha que passar por provas, tinha que ser provado. Ele tinha que passar por algumas séries de provas. Mas ele não foi aprovado. Ele não foi aprovado. Saul não foi aprovado. Ele foi provado, mas não aprovado. Porque quando Deus entrega algo a mim e a você, quando Deus chama um homem para um ministério, para liderar, para governar, para dirigir, ele é provado. Naquilo que Deus entregou nas suas mãos, ele vai ser provado naquilo ali. E ele foi testado, mas ele não foi aprovado. E uma das provas que sentenciou a derrota de Saul foi esta. Quando ele foi enviado por Deus para matar todos os amalequitas, destruir todos, não poupar nenhum. Nós vemos que Saul, pelo seu desespero, ele reuniu o povo para oferecer sacrifício, mas esperando o sacerdote Samuel, e Samuel não chegou a tempo. Samuel atrasou, talvez seja para esse atraso de Samuel seja para ele realmente ficar impaciente. E quando chegou os 7 dias e Samuel não chegou, ele passou na frente e ofereceu o sacrifício, e por isso ele foi reprovado. Isso é uma das provas que o reprovou a Saul. Saul era daquele tipo de pessoas que gostava de sacrifício, mas não gostava de obedecer. Infelizmente, há muitas pessoas, irmãos, no meio de nós, que são crentes que gostam de pregar, que é uma bênção, gostam de cantar, gostam de falar língua, gostam de profetizar, mas não obedece à palavra de Deus. Não obedece os mandamentos do Senhor. Não adianta eu mostrar espiritualidade, ser tão crente diante dos outros e só ser a capa. Não adianta eu mostrar santidade diante do povo
espiritualidade, mas eu não sou obediente a Deus, não adianta nada. É isso que estava faltando em Saul. Ele era guerreiro, sim. Ele era de trabalho, ele era de estar na igreja cultuando, gostava de culto, sim, mas não gostava de obedecer. Mas falar em obedecer para ele era uma amargura. Porque a obediência, irmão, para quem obedece a Deus, a obediência é prazer, ele dá prazer. Aleluia! A obediência na vida de um homem de Deus lhe traz prazer e alegria, ele se alegra em obedecer a Deus. Mas Saul não, Saul se entristecia. Quando falava em obedecer, ele queria fazer tudo, que ele estava pronto para orar, estava pronto para oferecer sacrifício. Era aquela carreira, passou na frente de Samuel. Primeiro, ele não podia oferecer sacrifício, porque ele não era sacerdote. E para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Ele não era levita, ele era da tribo de Benjamim. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim. E para ser sacerdote tinha que ser, além de ser levita, da tribo de Levi, ele tinha que ser da família de Arão. Ele tinha que ser descendente de Arão. Não era qualquer um não para ser sacerdote não, meu irmão. Não era qualquer pessoa não. É como hoje todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser evangelista, todo mundo quer ser ministro, todo mundo quer ser consagrado a isso, aquilo, a ser apóstolo. Tem até mulher pastora, que não tem isso na Bíblia, mulher pastora, tem pastores. Mas preferem o sacrifício, preferem o holocausto, que isso não enche os olhos de Deus, o holocausto de sacrifício, mas o que enche os olhos de Deus, o que alegra o coração de Deus, é a minha e a tua obediência. Que foi para isso que Deus chamou Saul, para obedecer a sua ordem, porque ele era apenas um servo, não o rei. O rei é Jesus, o rei é Deus. E por causa da desobediência vem as pragas, vem os males, vem as perdas. Um exemplo de desobediência é Acã. Acã, a ordem de Deus, através de Josué, era que ninguém pegasse os despojos. Era que os exércitos de Israel, quando invadisse Jericó, não guardassem despojo para si, porque era tudo para Deus. O que eles encontrassem, ouro, prata, joia, o que for, tinha que ser levado perante Josué para ser consagrado a Deus, ao Senhor. Ia ser de Deus, ia ser do Senhor, o templo. Para a congregação, que diga que ainda o templo não tinha sido construído, mas para a congregação. E a ordem de Deus que nenhum dos soldados, nenhum dos oficiais, seja quem for o capitão, não podia pegar no despojo, porque era a primeira cidade, tudo que é primeiro é primogênito, tudo que é primeiro é de Deus. E a primeira cidade que eles conquistaram, o povo de Israel, chamava Jericó. E a ordem de Deus que tudo tinha que ser para Deus. Mas quando Acã viu a prata, a capa babilônica, quando ele viu, aquelas coisas, aquela riqueza, não é? O ouro, a prata, a capa, tanta coisa de valor, e ele não resistiu à cobiça. Porque a cobiça é um pecado de muita gente nos dias de hoje. A cobiça pela mulher do próximo, a cobiça pela riqueza, a cobiça pela política, a cobiça por tanta coisa, pelo poder.
E quando ele pegou aquela capa babilônica e aquela prata, e escondeu para ele. Glória ao nome do Senhor. Na sua tenda, debaixo da sua tenda. E o povo, quando foi guerrear na cidade de Ai, a cidade de Jericó, que era muito mais preparada, homens preparados, tinha homens guerreiros, com mais de 12 mil, homens de guerra, homens preparados, muralha alta, que o próprio Deus destruiu, para eles entrar e vencer aquele povo ali, aqueles exércitos. Deus teve que destruir, derrubar aquele muro depois de 7 voltas. E era muito mais difícil vencer Jericó do que a cidade de Ai. Com apenas alguns soldados, alguns homens, Josué podia vencer aquela batalha. Mas quando o povo foi para saquear Ai, guerrear contra Ai, destruir Ai, quando cercaram Ai, em vez de eles vencer Ai, a cidade de Ai, eles foram vencidos. E Josué começou a chorar, entrou no altar e colocou seu rosto no pó e começou a suplicar a Deus: por que isso, meu pai? Por que é que está acontecendo? Que o povo está perecendo, que nós estamos sendo derrotados, o nosso exército está sendo derrotado. E Deus mostrou a Josué que era o pecado de Acã. A desobediência leva o homem à derrota. Não há vitória sem obediência. Não adianta orar, não adianta pregar, não adianta fazer tanta coisa se não se obedece à palavra do Senhor. A palavra de Deus de Josué era que ninguém pegasse o anátema. Que ninguém pegasse o despojo. Em outras cidades eles podiam fazer isso, mas na primeira cidade não. Era a primeira cidade, eles tinham que guardar. Porque tudo que é o primogênito é do Senhor. Tudo que é primeiro é de Deus. Mas por causa da desobediência, Acã foi tentado pela cobiça, pela avareza. Não adianta eu pregar, cantar, orar, fazer tanta coisa, se eu sou um homem cobiçoso, avarento. Não adianta, se eu vivo na carne, se eu vivo no pecado, não adianta nada eu fazer nenhum sacrifício, Deus não vai responder, Deus não vai ouvir. Para Deus ouvir a oração de Elias, quando ele reuniu os 450 profetas de Baal lá no monte. E quando ele reuniu, primeira coisa que Elias fez, que foi consertar o altar que estava quebrado. Depois ele arrumou a lenha. E terceiro, ele colocou o sacrifício. Primeiro tem que consertar o altar. Não adianta o sacrifício sem obediência. Não há resposta de Deus. Deus não responde a oração de muita gente que se diz crente, muitas igrejas por aí que se reúnem, Deus não atende, Deus não ouve a oração, porque é oração de hipócrita, é oração de fariseu. A Bíblia diz, Jesus disse que quando eu quiser orar, quando eu precisar de orar, eu devo entrar no meu quarto e orar a Deus. Não é nas praças, não é nas ruas, para todo mundo ver, não. Deus quer obediência, irmão. Deus quer obediência. Isso é sacrifício de tolo. Deus não está nesse negócio, não.
Jesus disse: quando você for orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore secretamente a Deus, peça a Ele que Ele ouve, Ele vê tudo. Muitas vezes eu estou orando, nem minha esposa vê orando. Porque nem zoado eu faço, fico orando no coração, no espírito. Porque eu sei que meu Deus, Ele conhece o coração, Ele vê. Nós precisamos de orar e orar muito, e orar sem cessar. Mas não é oração de fariseu não, nas praças, eles oravam nas praças, publicamente para o povo ver. Eu não quero orar para o povo ver, eu quero orar para Deus ver, para Deus responder o meu clamor. Não precisa de eu mostrar a ninguém que eu estou orando, não. E você vê na internet um bocado de pessoas em vários lugares, de joelho por aí pelo chão, nos becos, nas praças, nas ruas. Não está se apresentando diante de Deus, não. Eu digo com toda a autoridade, está se apresentando diante dos homens. Dos homens, não de Deus. Porque para eu me apresentar diante de Deus e clamar a Ele, não precisa de eu ir para uma praça pública, não. Eu tenho minha casa, eu tenho meu quarto e vou orar a Deus. Se eu não puder entrar no templo para orar, eu quero dizer, retifico que não é templo, é congregação. Se eu não posso ir para uma congregação, de uma igreja orar, de uma instituição orar, eu entro no meu quarto e vou orar. É tempo de a gente se reunir com a nossa esposa, com a nossa família, nos seus filhos, e cultuar a Deus e orar a Deus em nossa casa, até que essa praga cesse. Porque a ordem de Deus é essa, até que a praga cesse. E tem muita gente levando isso na brincadeira, brincando com essas coisas. Tem pessoas que parecem que só é verdade se acontecer com ele. Tem pessoas que só acreditam quando acontece com ele. É pior do que Tomé, porque Tomé ele não creu, mas no momento que ele viu, ele creu. Pelo menos quando ele viu, ele creu. Mas tem pessoas que é pior do que Tomé, está vendo o mal e ainda não crê. Mas se pegar na mãe, no pai, no irmão, na esposa, na mulher, ou no marido, ou no filho, aí acredita. Aí acredita. Mas quem tem obediência, quem obedece a Deus, irmãos, quem obedece a palavra de Deus não precisa de um mal vir na sua porta, não, porque ele vê antes, ele crê antes. Porque se eu creio na Bíblia Sagrada, nas coisas boas que a Bíblia fala, eu também devo crer nas coisas mais também que ela também fala. Tinha dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Ebal era o monte da bênção, e o Monte Gerizim era o monte da bênção, e o Monte Ebal era o monte da maldição. Para eu crer na bênção, eu também tinha que crer também que tinha maldição também. A mesma palavra que fala de bênção, fala de maldição também. A palavra de Deus, o que foi que Jesus prometeu ao seu povo aqui na terra? A igreja, ele prometeu o quê? Carro, fazenda? Mentira. É mentira, desses pregadores profetas da prosperidade são mentirosos. A palavra de Deus promete, sabe o que foi que Jesus disse? Sabe qual foi a promessa que Jesus prometeu para o seu povo aqui na terra? Tribulações e aflições. A promessa de Deus é essa, irmão, para a igreja. Tribulações e aflições, provações, tentações. Mas o que ele disse? Mas tenha bom ânimo. Paulo chegou a dizer que se alegrava com a tribulação. Porque a tribulação produz fruto. O que está acontecendo isso é para eu me fortalecer mais, é para eu ser mais crente. Porque o mesmo Deus que promete bênção, ele também promete provações, tribulações. E a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não falta nada, meu irmão.
Não falta o pão, não falta a veste, não falta o calçado, mas também não falta tribulação, não falta provação. Não falta dor, não falta luta. Xarabacandaraia. Mas aquele que está comigo, aquele que está conosco é maior. Ele é maior, meu irmão. Você não está servindo ao homem, não. Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso. E se você serve a Ele, obedeça. Como é que eu posso provar a minha obediência a Deus? Obedecendo. Me humilhando a Ele. Mas Saul foi reprovado porque Saul era exaltado. E os exaltados é humilhado. Um dos requisitos da obediência é a humilhação, é ser humilde. É reconhecer que você não é nada, é pó e cinza, é germe da terra, e que você é sujeito aos males deste mundo. Também pode lhe atingir, mas você sabe que está firmado na rocha, na palavra de Deus. Você não se abala, mas você tem que obedecer a Deus, porque é na obediência que o milagre acontece. Quando faltou vinho em Canaã da Galileia, o que aconteceu? Procuraram Jesus. Jesus mandou fazer o quê? Enche as talhas de água, enche aquelas talhas de água. Depois disse, leva ao mestre. Eu não sei como aconteceu o milagre, talvez seja no caminho da ida dele para poder levar o mestre Sala. Mas o milagre aconteceu por causa da obediência daqueles homens. Eles levaram a água. Eles podiam questionar Jesus e dizer, eu vou levar água, né? Tem que levar vinho, não é água não. Mas eles não questionaram, levaram a água. E quando chegou lá, a água já tinha sido transformada em vinho. Não era mais água, mas era vinho, e vinho do melhor, de primeira qualidade. Mas por que aconteceu o milagre? Porque eles obedeceram. É melhor obedecer do que sacrificar. Naamã, quando ele era leproso, era um homem leproso, era um grande general, um homem de guerra. E quando ele chegou perante Eliseu, Eliseu mandou pelo mensageiro dele, pelo servo dele, Geazi, para dizer para aquele general Amã que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. A cura dele ia ser através da obediência. Se ele obedecesse, ele era curado. Mas o que é que ele fez? Ele não queria ir. Lá na Síria tem rio de águas limpas, de águas cristalinas. Em Damasco também tem rios de água cristalina, água limpa. Agora esse profeta manda eu mergulhar no rio sujo daquele, porque o Rio Jordão era sujo. É um rio barrento, de água barrenta. Mas o seu colega, o seu servo, aconselhou ele, se ele pedisse outra coisa para tu ser curado, tu não faria. Quanto mais mergulhar. Xarabacandaraia. Às vezes é uma coisa tão simples, lavar a mão com sabão, ficar em casa, mas muita gente não quer obedecer. Coisa tão simples. Coisa tão simples. Mas muita gente não quer obedecer, não tem paciência para esperar. Não tem paciência. Deus trabalha na obediência, irmão. Não adianta orar muito, jejuar, se amostrar, ficar por aí se amostrando espiritualidade, que fé sem obediência não é fé. A fé é obedecer. A maior fé foi de Abraão. Foi o homem que teve a maior fé na Bíblia, foi Abraão, oferecendo o seu próprio filho em sacrifício a Deus. Fé é oferecer. A maior fé está naquele que oferece, aquele que dá a Deus, não é aquele que recebe de Deus, não. Houve um pobre minha, me desculpa. Fé é dar a Deus. Enquanto mais eu entrego a minha vida a Deus, enquanto eu obedeço, procuro obedecer a Deus, ser fiel a Deus,
Isso é fé. Isso é fé. Porque o próprio Tiago disse que fé sem obras é morta. Qual é a obra? A obra da obediência a Deus. E Saul foi reprovado por Deus, foi rejeitado por Deus, porque ele não obedeceu à voz de Deus. E quando ele chegou diante de Samuel, e Samuel olhou para ele e disse: tu fizeste o que Deus mandou, Samuel, Saul? Ele disse: eu fiz direitinho, do jeito que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou, eu fiz. Fez nada. E tem muita gente pensando que está fazendo o que Deus mandou. Não, eu estou fazendo o que Deus mandou, mentira. Está fazendo o que Ele quer. Está fazendo a sua vontade. Tem muita gente, irmão, obedecendo a homens, mas nós devemos obedecer a Deus. Tem muita gente que está obedecendo a homem, mas eu quero dizer nesta tarde, meu amado irmão, obedeça a Deus. E Saul disse: nós poupamos alguma coisa que era importante, que era boa, e tem coisa melhor do que obedecer a Deus? Mas para ele tinha, era ovelhas, era até o rei de Agag, e ele poupou. O rei dos Amalequitas. Que a ordem de Deus é que não poupasse nenhum, porque eles eram inimigos do povo de Deus. E Deus disse através de Samuel, disse para Saul que ele não poupasse ninguém, não deixasse ninguém vivo. Até os animais tinham que ser mortos, criança, tudo. Mas ele fez o arrumadinho dele. Ó, irmão, é tanta gente com arrumadinho. Não, meu amado irmão, Deus não aceita arrumadinho não, viu? Cabe com arrumadinho. Deus quer que você obedeça a sua palavra, mesmo que custe caro, mesmo que custe a minha cabeça, como custou a cabeça de João Batista. Mas eu tenho que falar a verdade, tenho que pregar a verdade e tenho que obedecer a meu Deus. Não é agradar a homem não, meu irmão, é agradar a Deus. Porque Saul não ia agradar a Samuel, não, ele ia agradar a Deus. Se ele obedecesse, se ele fizesse o que Deus mandou, ele agradaria a Deus, ia ser aprovado o reinado dele. Mas ele foi reprovado, foi rejeitado. Ele foi rejeitado porque não obedeceu. E tem muita gente que é assim, ele prega, ele canta, ele ganha alma, ele é uma bênção, mas rejeitado por Deus porque não obedece. Porque não obedece os mandamentos do Senhor. Compra e não paga, anda intrigado, anda cheio de confusão. Não ama seu irmão, não perdoa. Não se santifica, vive na carne, cobiçando, desejando, falando mal. Então não adianta o teu sacrifício, meu irmão, não adianta o teu trabalho, não adianta o teu louvor, as tuas ofertas não vale nada. É obedecer, é isso que Deus quer de mim e de você, obediência à sua palavra. E nós estamos vivendo uns dias de desobediência. Esses movimentos gospel que faz show, que usa os púlpitos, que usa os altares da casa de Deus para se apresentarem, culto a homens, artistas, estrelas. E Deus tem me levantado nesses dias para falar a sua palavra com eficácia e com verdade. É melhor obedecer, meu irmão, do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrifício de tolos. É melhor estar em obediência a Deus. Porque
ser espiritual é ser obediente. Paulo disse ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e tenha fé de transportar montes. Se eu não tiver amor, e esse amor é o que? Obediência. Nada eu sou apenas uma lata vazia fazendo zoada. Nesses movimentos pentecostais e neopentecostais há muita zoada, há muita lata vazia fazendo barulho, mas cadê a obediência a Deus? Cadê o temor a Deus? Cadê a vida no altar? Cadê a vida consagrada? Mas seja obediente a Deus, obedeça a palavra do Senhor. Por não obedecer a Deus, Saul perdeu, foi removido do seu reino, foi tirado, foi rejeitado pelo Senhor. E Deus pôs um homem segundo o seu coração, porque Davi era um homem que obedecia a Deus. É isso que Deus quer do seu povo, obediência. Não é sacrifício de tolos, não, mas obediência. Quando eu jejuar, irmão, eu devo jejuar para ninguém saber que eu estou jejuando. Muitas vezes minha esposa tem que saber porque nós estamos juntos na mesma casa, a união, porque é carne da mesma carne. E não há como ela não saber. Mas se eu pudesse, nem ela sabia. Que o jejum é para Deus, é para eu receber de Deus uma recompensa, alguma coisa de Deus. Para Ele me dar alguma coisa da parte dele. Muitas vezes nós temos que jejuar, e principalmente para receber as coisas espirituais, temos que jejuar, é necessário. Jejum não é obediência, jejum é um livre-arbítrio, como se fosse uma oferta que a gente dá a Deus. É como se nós estivéssemos ofertando a Deus. Mas quando nós fazemos isso, o jejum é secreto, não é para ninguém saber. No dia que eu estou jejuando, ninguém sabe. Eu não fico dizendo para ninguém. Desculpa. Nem fico demonstrando para ninguém que eu estou em jejum. Não. A mesma coisa é orar. Nós devemos orar num secreto. Nós temos o quarto, nós temos um lugar secreto. Outros têm um escritório. Se é um pastor, ele tem o seu escritório pastoral, e lá ele vai e fica orando ao Senhor, a não ser que haja uma ministração pelo pastor, clamando a igreja para estar um dia de oração e de jejum. Mas mesmo assim, oram. A igreja reunida orando coletivamente pode orar, não é pecado, é bíblico, mas com portas fechadas. E com a oração que não venha fazer muito barulho, com controle, porque não é para os ímpios verem a gente orando, porque eles não entendem, eles vão até blasfemar, vai até ter escândalo, vai escandalizar, em vez de glorificar a Deus, vai escandalizar. Porque estas coisas que estão acontecendo aí, que eu estou vendo por aí pela internet, isso não é para a glória de Deus, isso é para escandalizar. Que a Bíblia nos ensina como devemos orar. Jesus nunca orou em praça pública, a gente nunca vê Jesus orando em praça pública. Quando ele estava pregando, e ele abençoava o pão, ele levantava e abençoava o pão. Porque quando Jesus ia orar mesmo, de joelhos, quando ele ia buscar o Senhor, ele saía para o lugar que ninguém incomodasse ele. Ele saía, ia para o deserto, ia para o monte, ia para algum lugar que não tinha pessoas, afastava-se das pessoas, do povo, para buscar a Deus, para buscar o Senhor, porque é hora de intimidade com Deus. A oração, irmão, é intimidade. Orar não é pregar não, pregar é você sair na praça como Jeremias, como Ezequiel, como os profetas, sair denunciando o pecado, saia pregando contra o pecado do povo, das nações, trazendo o decreto de Deus, a profecia, a mensagem de Deus, de conserto, de renovo.
Mas orar não, orar é coisa secreta. Antigamente, as Assembleias de Deus, há 30 anos atrás, eu me lembro ainda que Santa Ceia e trabalho de oração, qualquer trabalho de oração e até de culto de doutrina, era porta fechada, só entrava crente que tinha comunhão com Deus para orar, porque Deus não ouve oração de pecador não, meu irmão. A oração de pecador que Deus ouve é a oração, ele se arrependendo, ele se entregando a Deus, entregando a Jesus. Que Deus ouve a oração de um homem justo, de homens que têm comunhão com Deus. E ele não precisa de pessoas de eu ficar na rua, no meio da rua, nas esquinas, nas praças, orando de joelhos, seja lá o que for, não, porque nós oramos em oculto, ele também responde, porque ele é espírito. Se ele está em oculto, eu vou orar em oculto. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que é espírito? O espírito ninguém vê. Você vê algum espírito? Você vê o espírito? Então tem coisas que são espírito, não é para ninguém ver mesmo não. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, e sacrifício de tolo, porque quando nós fazemos qualquer ritual, quando nós fazemos um culto, quando nós fazemos algum ritual religioso, sem obedecer a Deus, sem obediência, se torna sacrifício de tolo. O que é sacrifício de tolo? É sacrifício que não é aprovado por Deus, é louvores, é adoração que Deus não recebe. Perdemos somente o nosso tempo. Mas se nós obedecemos a Deus, se nós obedecemos a sua palavra, se nós temos comunhão com Deus, quando nós entramos no nosso quarto, Ele nos ouve e nos recompensa e manda a resposta e dá a vitória. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Era isso que Deus trouxe ao meu coração nesta tarde. Que possamos guardar a sua palavra, os seus mandamentos e obedecer a sua ordem. Obedecemos ao nosso Deus. É melhor obedecer do que falar línguas estranhas, do que profetizar, não é? Do que pular, do que gritar, do que se apresentar, do que passar uma hora orando. É melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que Deus recompense a cada um de vocês que estão me ouvindo nesta tarde, em nome de Jesus. Amanhã, nesse mesmo horário, vocês entre no meu Facebook, você vai ouvir essas mensagens que Deus tem me dado pela sua grande e infinita misericórdia. Que Deus abençoe. Até amanhã com o programa Amor à Palavra, em nome de Jesus.